Oi, Ana, de Voltamos. novo. Voltou. Oi, 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 voltamos. Olha quem está aqui. Você estava falando sobre o atendimento que você fez. Ah, é. Do homem trans, que demorou alguns meses para abrir para gente que ele era um homem trans. Então, o início da consulta tem que, assim, o início da relação tem que ser construída aos poucos. E, às vezes, o exame físico desse homem trans não vai acontecer nem na primeira, nem na segunda, às vezes nem na terceira. No terceiro encontro, na terceira consulta. Por isso que, respondendo a pergunta lá da primeira parte da live, uma das minhas dificuldades é conseguir manter essa pessoa voltando nas consultas, porque e eu entendo que isso não está relacionado a mim, né? Assim, eu achar como médica que o mundo gira em torno de mim, né? Eu achar que, ele não voltou porque não gostou de mim. Liga, né? Not everything is about you, sabe? Ele tem as dificuldades dele de frequentar serviços de saúde, mesmo tendo sido bem acolhido. Ô, Ana, e você falou que a pessoa, ela se assumiu trans depois de já ter criado o vínculo e tal. Mas tem alguma forma, tipo, você já tinha percebido ou sempre vai ser só quando a pessoa pegar e falar, ó, eu sou trans? Não, eu não tinha percebido. Já aconteceu alguma vez de você perceber? Não. Ou você já ouviu algum caso? Quem tá de fora não tem o que falar. Porque às vezes, por exemplo, existem as lésbicas que são bem masculinizadas, elas não são trans. Uhum, Entende? Então, entendo. na verdade, isso só tem lugar para aquela pessoa. É ela que vai ter que falar. E se ela não quiser falar também, entende? Não é problema meu. Entendo. Eu já atendi uma pessoa que chamava-se Júpiter. E eu julgava ele não binário. Porque Júpiter é o nome de um planeta e não é nem ele nem ela, né? Então, ele escolheu esse nome. Quem sou eu para falar, para sair pergunta? Bom, eu como médica precisei perguntar, né? E aí eu acabei descobrindo que ele preferia ser tratado como não binário, como o Emar, por exemplo. Uhum, Mas eu como médica perguntei, mas a gente não tem que sair entendi. inferindo nada de ninguém, entende? E isso foi uma Entendo. pergunta que eu recebo seguinte, assim, de bastante, assim, como que eu trato a pessoa? Trata como ela quiser ser tratada. Pergunta. Sabe assim, perguntar realmente não ofende. Se você não for fazer, obviamente, uma pergunta. E aí, seu clitóris é grande mesmo? Virou um brinquedo? Entende? Se você não for fazer uma pergunta desrespeitosa, se você for respeitoso na sua pergunta, a pessoa te responde na boa. Isso a gente da enfermagem na Unifal a gente vê muito sobre perguntar mesmo tudo, nunca inferir nada. Tanto que até questão de termos para usar, seja senhor ou senhora, a gente aprende que sempre a gente tem que chegar e perguntar como você gostaria de ser chamado. Uhum. E pronto. Já é a base para a humanização ali, naquele momento da criação do vínculo, né? Isso. E isso Tem para uma tudo, viu? Pra tudo. Todo tipo de pessoa. Porque Tem uma isso. pergunta da Brenda Fala. sobre Papa Nicolau. Se o Hum, Papa Nicolau em homem trans e mulher cis é diferente. não, não é. O primeiro deve ser feito aos 25 anos, para todas, e a cada 2 negativos consecutivos, o próximo a cada 3 anos. Ô, Ana, e quando é um homem trans, hétero, no caso? Porque Hum. aí não há penetração, né? No caso, depende se for por acessório ou não. Então, como que funciona essa necessidade de fazer ginecológico ou não? Poderia comentar sobre, por favor?
Olha, de qualquer forma, está havendo troca de secreção durante a relação. O risco é menor de você ter uma transmissão de infecção sexualmente transmissível? É menor. Mas a gente diz que é menor porque a gente imagina que seja menor. Não tem trabalho confiável com N's confiáveis para que você diga, é menor mesmo. Mas se é nem o preservativo masculino, o preservativo peniano, vamos colocar assim, para a gente não colocar como pênis, como masculino e feminino, enfim. O preservativo peniano, se nem ele é capaz de proteger totalmente a pessoa do HPV, que é o vírus causador do câncer de colo de útero, então é muito meio que leviano você achar que só porque aquela relação são de duas pessoas com duas pessoas com vagina, o risco de pegar HPV não vai existir. Entende? Porque pode ter penetração de ambas aquelas vaginas, com brinquedos, com mão, com dedos, tudo que se imaginar, quiser pensar, enfim. Então, se houve troca de secreção, tem a possibilidade, e junção das duas peles, das duas mucosas, tem a possibilidade de passar o HPV de lá para cá, então é necessário esse Papa Nicolau a cada 3 anos. Apesar da E gente como que. saber que. Saber não, apesar da gente inferir que o índice de contágio é mais baixo, só que, voltando na mesma tecla, o contato com o serviço de saúde dessa população é tão baixo que, apesar do risco ser menor, é uma população de alta mortalidade para câncer de colo de útero, justamente porque as triagens são mal feitas, pouco feitas ou nunca feitas. Entendi. E aí existe uma aberração da medicina. Minto, deixa eu voltar atrás dessa frase. Assim que eu falei, eu vi que estava errada. Não é uma aberração da medicina, é uma aberração social. De que se não há penetração, não é sexo. Penetração por um pênis, correto? Não estou falando penetração, dedo, mão, brinquedo e tudo mais. Brinquedo? Se não há penetração do pênis, o falo autorizador da vida sexual daquele outro corpo, se não houve penetração, não foi sexo. Então, seguidamente, as mulheres, mesmo cis, lésbicas ou bissexuais e homens trans, são considerados virgens. E E aí, tem, quanto ao preservativo em si, tem alguma recomendação ou algo assim para ser usado? quando você vai usar brinquedos, então, dildo, vibrador e tudo mais, que o preservativo seja trocado toda vez que você for fazer penetração num outro corpo, troca o preservativo. E lavar sempre as mãos, manter as unhas curtas. E é isso. Essas são as principais orientações para que você tenha um sexo seguro. Obviamente, né? Tentar não colocar a boca em contato com a secreção se você tiver alguma ferida, um herpes, uma afta, um dente que está aberto, qualquer coisa dessa ordem assim, para você não ter solução de continuidade, né? Ah, Mas é isso. Ana, acho que vai ter meio que entrar num assunto agora que você gosta, que eu sei que você Gosto. gosta. Dil. Ai, adoro. Você ama o Dil de cobre, né? Amo Dil de cobre. Como é que você sabe? Eu já te falei isso. A outra live. Amo Dil de A Brenda cobre. perguntou se homem trans pode colocar DIU, se eles quiserem. Como que funciona essa recomendação? E como que funciona Pode, também o planejamento da gravidez, que eu acho bem legal esse assunto. No pode homem colocar trans. DIU, pode colocar DIU de cobre, inclusive pode colocar o DIU de Mirena, se ele quiser. O DIU de Mirena é um DIU medicado com progesterona, mesmo fazendo uso da terapia hormonal com testosterona, a quantidade de progesterona circulante no corpo da pessoa que tem
um Mirena é bem pequena, certo? Então, não há de atrapalhar, e como é só progesterona, não tem estrogênio, não há de atrapalhar. Então, se for, mesmo não sangrando, mesmo não menstruando, se ele quiser colocar um DIU de Mirena, pode. Se ele quiser colocar um DIU de cobre, pode também, tá? O DIU de cobre, ele é indicado para todas as pessoas que não querem engravidar. Ele é seguro, considerado um método de longa duração e de alta segurança. O índice de falha do DIU de cobre a cada 100, então é 0,8% ao ano. Então é menos de uma mulher grávida ao ano a cada 100 usuárias. Certo? Então, em um ano do DIU de cobre. Então, se ele tem o medo de engravidar, mesmo fazendo uso como é que chama, gente? Da testosterona, e se a relação que ele tem uma relação homossexual com outro homem, com penetração peniana, enfim, se for isso mesmo que for acontecer e tiver contato com sêmen, pode sim. Tiver muito medo de engravidar, pode sim colocar DIU. Porque Uma mesmo pergunta da que esse Paloma. útero não tenha gestado anteriormente, ele pode sim colocar um DIU. Então, Eu quero úteros voltar nesse assunto do gestante, mas quero fazer uma virgens. pergunta. Diga, faça. Na outra live, a Paloma perguntou se você já viu algum caso de arrependimento após a transição. Não. Mas E eu já aí, vi tem muito o que parar. fazer? Eu já vi parar e voltar para o gênero anterior. Mas parar. Mas aí era uma mulher trans. Deixa eu explicar Nossa. uma coisa sobre a testosterona. A testosterona é um hormônio muito forte. E ele é um hormônio muito definitivo. Então, não sei se vocês se lembram lá da embriologia, todos éramos um embrião feminino até que as células de Sertoli começam a produzir a testosterona. Tem várias outras coisas, mas enfim, vamos falar da célula de Sertoli. Tem outras coisas antes. É o SRH, tem os genes, umas expressões gênicas antes da produção de testosterona. Mas enfim, vamos colocar assim. Então, quando a célula de Sertoli começa a produzir testosterona, você tem a migração de células, os ductos de Miller ficam parados e começam a evoluir, aí então você tem o fechamento da pelve, aí tem a formação do saco escrotal, e tem a descida dos testículos e tudo mais, então você tem a formação da genitália masculina, né? É só pela presença da testosterona. Se você não tem o SIR, tem lá a expressão gênica e a célula de Sertoli e a produção da testosterona, aquele embrião desenvolve-se como um embrião de genitália feminina, né? Então, inicialmente somos todas mulheres, e aí, então, com a presença da testosterona, é que a gente desenvolve uma genitália masculina. Então, a testosterona enquanto hormônio é um hormônio muito forte e muito definitivo. Então, todos os tecidos impressionados, né, tendo tido a impressão da testosterona, eles não regridem. Certo? Então, se você é um homem trans, você está fazendo uso de testosterona e criou barba, você vai ter aquele folículo piloso para sempre na sua vida, com uma produção de um pelo diferente do que ele fazia antes de ter sofrido a ação da testosterona. Tá? Então você pode parar de fazer uso da testosterona, aquele pelo vai ficar mais fino, vai ficando mais fino, mas ele nunca mais vai ficar igual ele era antes. Entendi. Certo? O que acontece com as mulheres trans que tomam estrogênio para poder feminilizar o corpo é que esse corpo foi trabalhado com testosterona durante muito tempo. E se ela interromper o uso de estrogênio, volta tudo ao que era antes. Facilmente volta-se ao estado corporal, unicamente corporal, tá bom?
Estou falando isso corporalmente. Entendi. Então, eu já vi uma mulher trans parar de fazer tudo e porque estava num relacionamento, enfim, foi a escolha dela, parar de se chamar com o nome de escolha, voltar para o nome de batismo, voltar com o nome de registro, né, de nascimento, voltar à vida anterior, mas porque estava num relacionamento em que aquilo lhe cabia para ele, para ela, para ele, enfim, voltou a ser chamado de Voltou. ele. Não sei se foi um arrependimento, não encaro isso como um arrependimento. Essa identidade, ela não é também uma coisa que está escrita em pedra, concorda? Mais Concordo. uma vez, quem sabe da vida da pessoa é ela. Ela. Então, eu não Ô, Ana, sei, e quanto não sei se a palavra a arrependimento cabe. planejamento? E quanto a planejamento do homem trans, quando ele quer engravidar, e quanto à carga hormonal que ele também acaba tendo ou não? O que você poderia comentar sobre? Quando ele está fazendo a terapia hormonal, então está interrompido os ciclos, né, ovarianos dele, vai estar tudo interrompido, vai parar de menstruar, vai parar de preparar endométrio, para de ovular. Mas quando ele vai querer produzir, engravidar, então ele vai ter que parar de fazer o tratamento com a testosterona. E aí, como eu estava explicando antes, a testosterona, por ser um hormônio bem forte e definitivo, ele não perde aquela conquista visual, né, do corporal que ele conquistou com o uso da testosterona. E ele vai voltar a ciclar e aí está liberado para engravidar. Ah, sim. Quando ele E volta a a Mel ciclar, ele já está perguntou, pronto. e aí a Mel perguntou sobre esses hormônios, se o SUS oferece eles. Oferece. Mas aí tem que passar Oferece. por tudo aquilo que eu já tinha comentado, né? Sim. Tudo aquilo Eles de não avaliação são hormônios que são, psiquiatra. assim, que tem na UBS, entendeu? Comum, você não vai ter lá a cicloprimogina, a ciproterona, você não vai ter lá o enantato de... esqueci o nome, enfim, o decadurabolin, você não vai ter essas medicações ali na farmácia normal. Mas elas, quando você passa por um centro de atenção a pessoas trans com o fim de conseguir fazer a terapia hormonal, eles são dados pelo SUS. E o Igor perguntou se o Estado também ajuda na cirurgia. Ajuda, sim. Quando desse ambulatório sai a resolução de que essa pessoa está preparada psicologicamente e fisicamente para passar pela cirurgia, ela é feita via SUS. A Entendi. mastectomia, aí assim, a cirurgia de redesignação de genitália, sim, mas a mastectomia também, se esse homem trans não quiser mudar a genitália, mas não quiser mais, não quiser permanecer com os seios, a mastectomia também é coberta pelo SUS. Mas aí é isso, né? Ele não vai sair da UBS com pedido de masté, ele vai ter que passar por todo aquele rolê. E aí pode demorar cerca de quanto tempo, Ana, mais ou menos? Depende do serviço. Eu trabalhava num serviço em São Bernardo do Campo, em que foram zeradas as mastectomias a pedido, assim. Zerou, assim, esgotou. Todo Ah, mundo que queria, que estava apto, fez. Eu tenho uma amiga mastologista que está começando a organizar isso lá em Belém do Pará, por exemplo. Ela está começando seria bom se aí, fosse assim em sabe todo assim, lugar, né? apresentar o projeto para a prefeitura, sabe, assim, para ver se a prefeitura, para a prefeitura autorizar o projeto, ela juntar os profissionais para poder montar lá, e ela como mastologista, o interesse dela é poder oferecer as mastectomias. Entendi. Ô, Ana, e acho que sobre homem trans, eu tentei entrar o mínimo possível dentro da aula sobre trans que você vai dar, que já eu Ah, mas comento a gente sobre. fala tudo. E a gente falou muita coisa. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Casa 1, Ah, tá bom. sobre como que é lá,
Eu acho bastante interessante, eu tenho muita vontade de conhecer lá. Seguinte, então vou começar do início. A Casa 1 começou com o Irã Giusti, que foi o formador, fundador da Casa 1. Ela começou assim, um amigo dele sofreu violência do padrasto, e aí, isso em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e aí ele falou, não, amigo, vem pra minha casa, aqui tem um sofá na minha casa. E aí esse amigo passou uns 3 meses, enfim, ele apanhou, quebrou a mandíbula, fez um abscesso de mandíbula, e teve que ser operado, e aí então o Irã, ele ficou na casa dele, enfim, depois desse rolê todo, ele começou a trabalhar, conseguiu ir para sua própria casa, e o Irã falou, poxa, gostei dessa experiência, que não foi um roommate, assim, não foi alguém para dividir o apartamento comigo, mas eu gostei de servir de apoio para essa pessoa. E aí ele colocou no Facebook, gente, meu sofá finalmente está livre depois que fulano de tal foi embora. Alguém está precisando de uma morada, sim, mas eu queria que fosse alguém LGBT. Legal. Ele recebeu 50 pedidos de ajuda em uma noite. Pra E um aí sofá. ele caiu na real de que ele falou, poxa, tem uma demanda que não está sendo suprida de pessoas com histórias horripilantes e que estão precisando de ajuda. Então, eu vou fazer isso. Então, ele começou a fazer um crowdfunding, né, uma vaquinha online para poder juntar dinheiro. E ele juntou o primeiro crowdfunding dele deu 150 mil reais. Então, ele conseguiu alugar uma casa por um ano. E os proprietários, quando souberam que era para isso, eles baixaram o preço, eles fizeram um monte de coisa. Tanto é que há 4 anos é a mesma casa, Ah, bem legal. para fornecer 20 camas para as pessoas. E lotou, assim, né? E aí, com todos esses anos, a Casa 1 vem aprendendo também a trabalhar com isso, entendeu? Então, hoje em dia, tem pessoas empregadas na Casa 1. Então, o Irã, ele é o fundador da Casa 1, mas ele não é mais o CEO, vamos colocar assim, o Uhum. chefe, entende? É uma organização. Então, agora são várias pessoas fazendo várias coisas. E a Casa 1 desdobrou-se em 2 pedaços. Então, tem a Casa 1, que é a casa de acolhida, então é a casa com os 20 leitos. Existe um galpão, que na verdade é um centro cultural, então eles oferecem cursos de línguas, tudo é feito por voluntários, nada é pago. Então, curso de arte, costura, maquiagem, vogue, a dança, né? Voguing, curso de maquiagem para drag, crochê, tricô, línguas, costura, já falei, né? Enfim, tudo isso no galpão e também incluindo a comunidade que está em volta. Então, curso de culinária, incluindo as pessoas que estão ali em volta oferecendo esses cursos, que não são só, inclusive não são para os moradores, é para a comunidade, né? O segundo desdobramento é uma clínica social de atenção psicológica e psiquiátrica. Então, hoje em dia eu trabalho, fui a única médica por algum tempo na Casa 1. Hoje em dia tem um médico lá, que é o Júlio, e eu faço consultas quando sou requisitada. Então, quando tem lésbica, quando tem bi precisando de atenção especializada em ginecologia e homens trans, eu que vou lá fazer essas consultas. Então, hoje em dia eu frequento bem menos do que eu já frequentei outras vezes. E como Então, funciona o voluntariado? eles têm um curso do voluntariado, então acho que é uma vez a cada 15 dias eles fazem o curso de formação dos voluntários, e aí eles oferecem as vagas onde estão precisando Ah, legal. de voluntário. Então, tem gente de tudo quanto é coisa. Você quer fazer o quê? Precisa limpar isso, precisa arrumar tais papéis, precisa fazer tais corres. Entende? Tem gente aqui para organizar a biblioteca, tem aquele monte de roupa que foi doado que Nossa, tudo muito precisa legal. dobrar. Ah, sim, ainda esqueci disso. E a Casa 1 também tem uma portinha que é onde eles recebem, dobram, triam, limpam, lavam roupa para organizar em kits para atender população trans de rua. Então, também tem lugar onde elas podem tomar banho, pegar roupa nova, limpa e kits de higiene e pessoal. Então, também fazem atendimento de trans de rua. Tudo isso com crowdfunding, com doação.
não há nenhum Muito tipo de legal isso. subsídio governamental, por escolha da Casa 1, para não ter que seguir nenhum O tipo Dani, de diretrizes, vou falar, tá? Diretriz escrota vindo de governo escroto. Pronto, falei essa palavra péssima. Minha mãe não pode nem ouvir, que ela não gosta dessa palavra. o Daniel perguntou por que que chama Casa Um. Porque era a primeira casa. É a primeira. E aí, a segunda, a terceira, sabe onde que estão, mais ou É, menos? não, continua sendo Casa 1. Eu fiquei Porque sabendo ontem que tinha. Não, não em São Paulo, no caso, tava numa aula sobre LGBT. E uma das pessoas comentou que em Salvador tem um, chama tem. Casa Aurora, eu acho, não é? É, E é no e estilo da no, Casa 1, eu achei legal, não no sabia. Rio tem a casinha, tem outros lugares. Tem, bom, aí teve uma época também na Casa 1 que eles começaram a receber pessoas interessadas em replicar o projeto em suas localidades. Então vieram, passaram muito tempo aprendendo de como as coisas funcionavam, entendeu? Porque isso aqui que eu te expliquei é assim, por cima. E aí tem todas as coisas, assim, tem um assistente social que é assalariado, assim, paga o salário dela na Casa 1, que é a dona Alvina, que é a santa da Casa 1. Então, ela é uma assistente social formada, que trabalhou nisso a vida toda e também começou como voluntária e foi contratada, né? Todos os psicólogos que são contratados, todas as pessoas que trabalham, enfim. E uma grande oportunidade que a Casa 1 também dá é empregar os seus ex-moradores. Então, Legal. o Marcel, que é um homem trans, que foi o primeiro homem trans com quem eu me deparei na minha vida, ele é empregado da Casa 1 hoje em dia. E quando a pessoa ela quer ser atendida na Casa Um, o que que ela precisa fazer? Ela precisa ir lá. Só ir É lá. só Só chegar chegar. lá, É só chegar. documentação, esse tipo de coisa eles pedem, Aí eles exigem, vão não? pedir lá o que precisar. Mas é só chegar e falar, o que, que eu preciso? É só chegar. Posso ser Ah, atendido legal. hoje? Se tiver gente lá, dá para ser atendido hoje. Legal. Já facilita Sempre muito o tem acesso. gente lá. Agora, na pandemia, as nossas reuniões são todas online, né? Enfim, nunca mais eu pus o pé lá. Esse espaço das trans continua, das trans de rua continua, mas o espaço cultural foi fechado, foi, né, interrompido, o atendimento da comunidade, as aulas, enfim, tudo isso foi interrompido, por enquanto. Entendi, Ana. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, comentar? Vai ter a aula, né? Então pode falar Vai da ter a aula. aula? Então, gente, a gente já vai começar. Então já vai começar o encerramento da live. Primeiro, em nome do Pet Enfermagem, Ana, eu gostaria de agradecer a sua Eu que participação. agradeço. Eu amei demais, muito mesmo. Eu Eu também. espero que a gente tenha Eu outros tava, eventos para isso. eu tava ansiosa pra live. Nossa, eu fiquei muito ansioso também. E, gente, para quem puder ajudar a compartilhar, a Ana, ela dá uma aula sobre atenção ao público LGBT. Ela fala sobre como realizar anamnese, exame físico em bissexuais, lésbicas, transexuais e todo tipo de cuidado. E ela topou dar uma aula em nome do PET Enfermagem. E a aula vai acontecer dia 27 agora, de julho. A gente vai explicar como que vai ser as inscrições e tudo mais. É... E é isso, gente. Muito obrigado, Ana, novamente, por participar. Ah, obrigada eu. Obrigada eu. Tô igual paulista, né? Obrigada eu. Eu é que Obrigada, eu. agradeço. Essa que é a expressão correta. Eu é que agradeço. Mas os paulistanos sempre falam, obrigada Fala, eu. obrigada, eu. Obrigada eu. Ah, não, realmente. É porque a minha família é de Juiz de Fora. Eu sou de Minas também. Então, eu tô em São Paulo ectópica aqui. Tô fora do Aí você lugar. pega. Ah, a Aí você gente pega. Mas pega. obrigada eu. Ah, gente, acho que tem uma pergunta aqui, Ana, rapidinho. Eu acho Qual? que apareceu aqui. Diga. Ah, A eu casa um respondi. consegue comportar um número grande de pessoas? Sim, são 20 pessoas. Eu respondi para ele aqui Ah, escrito, mas eu não sim. sei se ele viu. Mas são 20 É que pessoas, eu são vi a 20 pergunta e moradores. passei.
Certo. São 20 moradores. E tem regras para poder participar, para poder entrar na casa. Tem que ser maior de idade, não pode ser maior que 28 anos. A pessoa tem que começar a procurar trabalho, tem que organizar os seus documentos, que também ajuda também a organizar documentos. Tem gente que chega sem nada, tem gente que chega lá vindo de situação de rua, né? Então, é feita uma entrevista inicial para ver se encaixa dentro das especificações da casa. E aí, sendo aceitos, entrando nos quesitos, a pessoa já pode começar a dormir naquele dia lá. E são eles mesmos que cozinham, eles mesmos que lavam as próprias roupas, os lençóis, tudo. É Tem a limite de autogestão da tempo casa. quanto eles podem ficar lá? São 4 meses. Ah, sim. 4 meses. Porque vai rodando, né? Sim, mas podendo Porque interromper tem aquela antes, demanda. tem. A demanda roda sempre, né? Mas podendo interromper antes desses 4 meses, por algum motivo, por exemplo, já tivemos briga que um bateu no outro, saíram os dois. Não dá para ficar suportando briga. Enfim, tem lá as regras da casa, né? Uhum. Mas pode ser antecipado, mas também porque a pessoa conseguiu um trabalho, vai conseguir se manter, então vai embora para poder liberar essa vaga, mas pode ser também dado uma extensão dependendo do caso. Entendi. Acabou as perguntas, Ana. Acho que Tá por bom, hoje é isso. Muito tá ótimo, obrigado adorei. novamente. Até dia 27. Eu também Até adorei dia demais. 27. E vamos lá, se você quiser, então a gente consegue um homem trans para falar da transição dele, A gente se conversa pelo ele WhatsApp? quiser. Você A manda gente pra conversa mim? pelo WhatsApp, a gente conversa, tá? Ah, e você tem uma live dia 16 também, né? Sobre a casa 1. Que eu tô lembrando. Eu Tem. acho que é essa Você viu data. no meu Então, gente, print, né? fica outro convite pra vocês. A Ana vai fazer uma live sobre a casa 1. Mas era sobre isso mesmo, como que a Casal 1 surgiu, sobre isso tudo aqui que a gente falou, como que foi a experiência lá e tudo mais. É uma live com uma psicóloga. Depois eu te mando o arroba pra gente poder falar e divulgar a Certo, live com ela, certinho. A gente divulga, tá? tá? Tchau, Ana. Boa Um noite. beijo, boa noite, Obrigado. adorei. Tchau, pessoal, obrigada mesmo. Tchau.